Salve, salve galerinha do segundo ano, nós estamos aí com mais uma aula das leis da termodinâmica e o nosso conteúdo de hoje é a primeira lei da termodinâmica, tá galera? Então vamos aí prestar atenção em alguns conceitos para que a gente possa ficar aí, atento aí na hora das questões, tá? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, quando se trata da primeira lei da termodinâmica, nós temos o seguinte, ó. É um princípio da conservação da energia aplicada à termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica, tá? Então veja aí, pessoal, que nessa parte aí nós vamos olhar aí três parâmetros. O primeiro parâmetro é a questão da quantidade de calor fornecido, não é isso? Também o trabalho realizado e uma energia interna que vai aparecer no sistema, tá? Então vejam, vamos observar aqui a primeira situação, a transformação isobárica, onde a pressão é constante. Pessoal, numa transformação isobárica, quando a pressão é constante, nós temos o seguinte: primeiro aqui, inicialmente, chamamos ela a um volume inicial, uma situação inicial, certo? Nessa situação inicial, a energia interna, ou seja, a energia interna 1, que é representada aí por 3,5 de nRT1, certo? Está no estado inicial, certo? Então, quando eu forneço uma quantidade de calor a esse sistema, o que acontece? Acontece o seguinte: os gases vão aumentar aí o seu movimento, os átomos, na verdade, vão aumentar o seu movimento, e esse movimento vai fazer com que esse êmbolo ele é empurrado para cima, aí surgindo uma força, tá? Então, força e deslocamento, lembra aí que eu tenho um trabalho, tá certo? E, obviamente, ocorreu aqui uma variação de volume, não é isso? O volume ele aumentou de 1 para 2, tá? Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, que a energia interna aqui do sistema, ela aumenta também, né? Aumentou a energia interna de 1 para 2. Então, essa energia interna seria o que? 3,5 de nRT2, não é isso? T1 e T2. Veja que a variação de temperatura que está ocorrendo entre os sistemas. Então, aqui, pessoal, eu tenho duas situações. Eu tenho a primeira aqui, a variação de energia interna, certo? A energia interna é representada por ΔU, que na verdade ela vai ser aí 3,5 de nR variação da temperatura, certo? E também outra situação é que surgiu um trabalho devido aí à força que empurra o êmbolo para cima, tá? Que nós sabemos que trabalho é pressão vezes a variação de volume, certo? Então, essa daí, pessoal, é uma transformação isobárica, não é isso? Então, veja aí a nossa situação, tá? Então, pessoal, veja que aqui, nesse sistema que eu apresentei para vocês, é a primeira lei da termodinâmica, ou seja, que apresenta a variação de energia interna igual uma quantidade de calor que eu forneci ao sistema, menos um trabalho realizado aí, certo? O trabalho foi realizado pela força que surgiu aí na hora que os gases empurraram o sistema, fazendo com que o êmbolo se movimentasse. Então, pessoal, essa expressão matemática aqui, ela é a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Então, preste bastante atenção nessa primeira lei, pois ela tem várias aplicações, tá bom? E uma das aplicações dela que nós vamos ver aqui agora. Veja que aqui eu tenho aonde estou fornecendo uma quantidade de calor, tá certo? Então veja que essa quantidade de calor ela sai aqui do sistema e vai se encontrar aqui, ó, aonde eu forneço tá saindo água aqui. Então, com essa quantidade de calor encontrando essa água aqui, produz vapor, e esse vapor faz movimentar essa hélice aqui, tá? Então, esse movimento aqui é um trabalho. Então, veja aí que eu tenho uma produção de calor menos o trabalho. Então, o que seria esse calor menos o trabalho? Seria aí a variação da energia interna no sistema, tá bom, pessoal? Então, veja aí a primeira lei da termodinâmica acontecendo aqui na prática, tá, pessoal? Então, continuando ainda, vamos para as aplicações da lei da termodinâmica às transformações gasosas. Aquelas que a gente estudaram, por exemplo, a transformação isobárica. Veja a situação. Aqui eu tenho um sistema, certo? Nesse sistema eu tenho pressão, que está aqui constante, tá?
Lembra que transformação isobárica, a pressão é constante, então minha pressão está constante. Aqui eu tenho a temperatura aqui variando, não é isso? Tá? E a quantidade de calor sendo fornecido ao sistema. O volume aqui ele está variando. O gráfico ele diz isso. A temperatura varia e o volume varia. Só que aí a pressão ela é mantida constante. Ou seja, quem está fixo aí a massa gasosa, tá certo? Está fixa. E a pressão também está fixa, tá bom? Então, no meu sistema aí, como eu estou produzindo trabalho e também fornecendo quantidade de calor, eu tenho uma variação de energia interna aqui no sistema. Tá? Então, essa variação de energia interna é exatamente a diferença desse trabalho com essa quantidade de calor, certo? Então, olha aí, quando o sistema ele recebe calor, como assim? Está recebendo calor aqui da fonte, né? O que acontece? O calor ele é maior do que zero, beleza? Só que aí ele fornece trabalho, tá? Então o sistema aqui está fornecendo um trabalho, certo? O sistema fornecendo trabalho. Então na expansão o sistema ele recebe calor e fornece trabalho. Na compreensão o sistema ele recebe o trabalho, tá? Ou seja, veja quando ele comprimiu aí, isso. Então ele está recebendo trabalho. Então isso, o trabalho ele é menor do que zero. E a quantidade de calor também é menor do que zero, tá? Porque está sendo comprimido. Bem, na expansão, a quantidade de calor é maior que zero. Na compreensão, ele é menor. Na expansão, o trabalho é maior do que zero. Na compreensão, nós temos aí trabalho negativo. Trabalho é menor do que zero. Então, está aí a nossa situação, certo? Continuando a segunda transformação, a transformação isotérmica, né, isso? Onde a temperatura é mantida constante. Então, veja aí meu sistema aqui, a temperatura é constante. Então, ela está aqui em 300 Kelvin, né? Veja que está variando a pressão varia, de 2 para de 1 para 2, e o volume também está variando aí, ó. Veja, acompanhe, você pode acompanhar, certo? Então, pressão e volume variando. O gráfico aí, pressão e volume que varia, tá certo? Então, nessa situação aí, pessoal, como a temperatura é mantida constante, então nesse caso, a variação de energia interna é igual a zero. Então, você pode observar o seguinte, que o trabalho é realizado é equivalente ao calor entre a massa gasosa e o meio externo, certo? A massa gasosa que está aqui dentro, tá? Então, veja aí que o trabalho realizado é equivalente a esses dois parâmetros, a quantidade de calor e a massa gasosa, certo? Então, veja aí que o trabalho é igual à quantidade de calor do sistema, tá? E aí nós temos as situações também, que quando ocorre a expansão, o sistema ele recebe uma quantidade de calor. Então, quando ele recebe, o calor é maior que zero. E trabalho também. Então ele recebe quantidade de calor e recebe trabalho. Então os dois aí vão ser maior do que zero, tá? E na compreensão, o sistema ele recebe trabalho. Tá? Veja que o trabalho está sendo recebido aí, ó, pelo aumento aí dos pesos aí, ó. O sistema está recebendo trabalho. Então se ele recebe esse trabalho, ele é negativo. Tá? O trabalho é menor do que zero. Só que aí está sendo fornecido um calor. Então esse calor, quando é fornecido a esse sistema aqui, ele é positivo. Então, quantidade de calor é maior do que zero, tá bom? Então, aqui, para a transformação isotérmica, na expansão, a quantidade de calor é maior do que zero. Na compreensão também, a quantidade de calor é maior do que zero, certo? Na expansão, o trabalho ele é positivo e na compreensão, o trabalho ele é negativo, tá? Veja o gráfico aí, acompanhando, ó, veja que quando a pressão aumenta e diminui, o volume também está aumentando e diminui, só que a temperatura é mantida constante, tá bom? Continuando a próxima transformação, a transformação isovolumétrica. Lembre que na transformação isovolumétrica o volume ele não varia, ou seja, o volume é constante. Então, se o volume não varia, certo? O êmbolo ele não se desloca, né? Então, não há trabalho realizado aí no sistema. Veja a situação aí, ó. Estou fornecendo calor, certo? Só que o êmbolo ele permanece constante, ou seja, o volume aí não está variando, o volume é igual a zero. Então, por esse volume não variar, certo? Aqui na transformação isobárica ou isovolumétrica, o trabalho é igual a zero, tá bom, pessoal? Isso significa dizer que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor.
certo? Então, todo o calor trocado, absorvido ou liberado é para aumentar ou diminuir a energia interna do gás, tá? Fique atento aí às transformações. A próxima é a transformação adiabática. Nós sabemos que na transformação adiabática não tem troca de calor com o meio externo, tá? Então, se não tem troca de calor, como é que a temperatura vai aumentar, a pressão vai aumentar ou diminuir o volume, certo? Então, veja aí a situação. O meu sistema aqui ele está isolado aí do ambiente, tá? Ou seja, está isolado aqui dentro, ó, não vai ter troca de calor para o meio externo, tá? Então, tudo que vai acontecer é isso aqui. Então, veja que o volume está aumentando, a pressão aumenta, diminui, o volume aumenta, diminui. Nesse caso aqui também a temperatura aumenta e diminui, certo? É uma transformação adiabática, não tem troca de calor, mas como é que essa galerinha vai aumentar e vai diminuir? Então, veja aí que a energia interna nesse sistema é igual menos o trabalho. Então, alguma coisa aí tem a ver com a energia interna. Então, o que tem a ver com a energia interna, pessoal? Veja só, que quando ocorre a expansão, o trabalho ele é positivo. Só que a energia interna ela é negativa, certo? Então, o trabalho, lembra aí que o trabalho está ligado aí à variação de volume. Então, se o trabalho é positivo, então existe um trabalho, porque o volume variou. Da onde foi que veio esse trabalho? Então, o trabalho realizado sobre o ambiente se dá à custa de energia interna do sistema. Então, a energia interna é que ela está fazendo surgir o trabalho, certo? Ou seja, ela que está fazendo surgir a variação de volume. Então, por isso que ocorre ou surge um trabalho aí, tá bom, pessoal? A próxima aí é a compreensão, né? O trabalho é negativo, só que aí a energia interna é maior do que zero. Então, o que significa? O sistema recebe trabalho do ambiente, né, que é totalmente transformado em energia interna para o sistema. Então, realizou o trabalho aí à custa aí da energia interna aí, tá bom, pessoal? Continuando aí na transformação cíclica, veja aí que na transformação cíclica o calor total, o Q e o trabalho total, o tal aí são realizados pois a variação de energia interna é nula. Tá? Então aqui nós temos a situação. Veja que eu tenho uma expansão isotérmica, o calor aqui ele está aumentando, tá certo? Veja que o calor aumenta, tá? Aqui a expansão adiabática, então aqui não tem calor, o calor é zero, tá? A outra transformação é compreensão isotérmica, o calor está diminuindo agora, essa aqui mudou de direção, certo? E aqui é uma compreensão adiabática, a quantidade de calor é zero. Então, numa transformação cíclica, eu tenho 4 situações, certo? São eu tenho uma expansão isotérmica e uma compressão isotérmica. Eu tenho uma expansão adiabática e uma compressão adiabática, certo? Eu ia falar duas, ou seja, duas isotermas, só que uma é compressão e outra é expansão. E duas adiabáticas, né? Só que uma é expansão e a outra é compressão, tá bom, pessoal? Então, essa aí, nesse caso aí, nós temos a transformação nessa transformação a variação da energia interna é igual a zero, tá? E o trabalho é igual a quantidade de calor, ou quantidade de calor é igual ao trabalho, tá bom? Então era isso, pessoal. Nossa aula de hoje era isso, certo? Espero que você tenha aí tirado algumas dúvidas, tá certo? E também aprendido melhor aí, tá? E se ficou alguma dúvida, se persistiu, deixa aí a sua descrição aí que a gente vai tirar essa dúvida, tá bom, galera? Você que aí não é inscrito no canal, tá certo? Se inscreva aí no canal para ficar atento aí às próximas aulas. Marque o sininho, tá certo? Que você vai receber as notificações. Estarei respondendo aí as questões aí de primeira lei da termodinâmica, tá? Então, fique atento aí às questões respondidas, tá bom, galera? Então, era isso que eu tinha passado hoje para vocês e até a próxima videoaula. Falou!